Gurizada, tudo certo? Dia de visita de volta hoje. Fazendo uma vistoria numa lavoura de trigo aqui. Inclusive tá muito bonito esse trigo, cara. A gente teve umas condições de temperatura um pouco mais alta nesses últimos dias. E o trigo, como a gente sabe, naturalmente ele prefere regiões que sejam mais frias, né? A gente acaba tentando trazer culturas para ver como que se comporta, ver a adaptação numa região diferente, para ter opção para o produtor, né? Aqui a gente está numa área de pivô e a gente já falou mais do que uma vez aqui no canal que a terra é um bem muito caro. O valor agregado que a terra tem é muito alto, ainda mais quando faz um investimento como o pivô, assim, um pivô central, a irrigação no caso, acaba que o valor sobe mais ainda. Então o produtor ele precisa explorar o máximo possível a terra para conseguir lucrar e viabilizar a atividade, né? O cara que tem irrigação, ele já faz a irrigação pensando em explorar um pouco mais o potencial da terra. Então o cara faz o soja, faz um milho para silagem, pode fazer uma terceira safra ainda. Aqui nesse caso, o produtor fez o plantio da soja, colheu, fez um preparo de solo e entrou com o trigo, que seria a cultura de inverno aqui. O trigo está vindo muito bem, muito bonito. Vamos baixar aqui para ver. Fiquei bem dentro da base aqui numa mancha. Exato. O trigo está vindo bem pra caramba. Como o produtor fez, essa área aqui tinha dado muita chuva na época do soja, acabou abrindo valeta e tal, o produtor aproveitou, fez uma correção de solo, jogou adubação e depois entrou com uma grade para fazer a incorporação. E aí onde escorreu água fica essas manchas um pouco mais fracas assim, né, porque levou boa parte da terra boa embora. Essa fazenda aqui ela é interessante porque não tem uma qualidade tão boa de terra, de solo, mas os caras conseguem viabilizar muita coisa aqui. Eles têm essas áreas que fazem o plantio da agricultura de uma forma geral e eles têm pecuária também. E o que muita gente esquece, ou pelo menos não percebe, é que uma fazenda que trabalha com esses dois sistemas de produção, com a agricultura e a agropecuária, com a pecuária em si, eles podem ter os setores um beneficiando o outro, que é o que os caras estão fazendo aqui. Como o gado fica boa parte do tempo no confinamento, tem muito dejeto que fica lá. E esses dejetos, como o pessoal faz a nutrição no coxo, é um dejeto muito rico em nutriente, cara. Então o pessoal faz a coleta dos dejetos lá, traz para esse pátio aqui e faz uma espécie de compostagem, deixa esse material curtir ali, o esterco, e depois usa na lavoura. Então acaba que um pouco do produto que é produzido na lavoura vai para alimentação animal, o animal se alimenta, ganha peso e eles usam o dejeto na lavoura de volta. Então aqui eles fazem essa espécie de compostagem da adubação e esse composto orgânico é devolvido para a lavoura. Quando o cara faz isso, os benefícios que ele tem é muito grande, cara. Ele consegue melhorar um pouco da matéria orgânica do solo, né, colocando material orgânico ali, que ajuda na retenção de água, ajuda na disponibilidade de nitrogênio e até um pouco do resultado que a gente tem nesse trigo aí, um trigo bonito assim, numa área de 18 de argila, 20 de argila, é por conta do nitrogênio que é disponibilizado por essa adubação que eles colocam e pelo nitrogênio que foi usado na adubação que o produtor fez antes do plantio que eu havia comentado com vocês. E os caras aqui é interessante que eles fazem um trabalho legal com esse dejeto dos boi lá que eles tiram. Isso aqui é um equipamento muito usado para fazer o revolvimento de compostagem, de pilha de compostagem. Os caras fazem uma montanha de composto e essa montanha de composto ela precisa ser revolvida e umedecida com uma certa frequência para que ela não fermente no interior da pilha, e se ela fermentar no interior da pilha ela acaba matando os micro-organismos que são responsáveis por fazer a degradação desse composto orgânico e concentrar um pouco mais questão de nutriente e tudo mais.
Essa máquina é interessante que ela faz o revolvimento então da pilha, com esse rolo aí embaixo, ó. Faz o revolvimento da pilha. E lá atrás, ali, tem um dedo que acaba fazendo a separação, ela acaba fazendo duas pilhas, né? Uma para cada lado dessa botinha ali atrás. Isso é interessante, porque o produtor, como eu falei, ele acaba conseguindo usar, tornar a propriedade um pouco mais sustentável, digamos assim. Os caras usam bastante esse tipo de trabalho aí, esse tipo de composto, e o resultado é interessante. A gente tem visto bons resultados no trigo. Se a gente der uma olhada, cara, o trigo tá azul. Por uma condição como essa, a gente tem uma expectativa de 65 sacas de trigo por hectare. Numa condição que não é ideal para o trigo, já é uma produção bem legal, cara. Para ser uma cultura que não está tão adaptada à região e funcionando como uma alternativa ao produtor, é bem interessante. Quando a gente faz o plantio, o cultivo de uma cultura dessas alternativa, digamos assim, ou de safrinha, a gente acaba trazendo benefícios para a lavoura que são bem interessantes, né? O trigo, uma característica legal dele é que ele tem uma produção de matéria seca bem interessante, ou seja, o produtor colhe esse trigo aí e acaba ficando uma cobertura boa para o solo. E como ele é uma gramínea, a gente consegue manejar bem as folhas largas no meio dele e a gente entrega o solo limpo, sem daninha, para o soja. É melhor você... melhor não, mas é menos pior você manejar no soja uma folha larga, ou uma folha estreita, perdão, do que tentar manejar uma folha larga. As opções para fazer esse manejo são maiores, no caso das gramíneas no meio do soja, né? E aqui no trigo é mais fácil a gente manejar uma folha larga do que manejar uma folha estreita no meio dele. Então acaba que uma cultura complementa a outra e a gente consegue ter a área sempre limpa e mais tranquila na questão de daninhos, tá? Gurizada, o vídeo de hoje era para mostrar para vocês um pouquinho dessa ideia de tornar uma propriedade um pouco mais sustentável. Tinha vindo para fazer uma visita rápida aqui e acabei lembrando dessa questão do composto aqui que o pessoal trabalha. Por isso que esse áudio não ficar tão bom. Peço desculpas aí, é porque tô sem fone, sem tripé, sem nada. Só aproveitei para fazer a gravação aí para vocês, deixar registrado esse tipo de opção a mais que o produtor tem. Beleza? Forte abraço e a gente se vê na próxima.